Hello, gente! Oiê! Olá, Oiê, tudo Tudo bem, bem? gente? Tudo? Bom, temos Peterson, Luiz, Cris. Vou pedir para vocês se apresentarem. Então vamos começar aqui pelo Peterson, por favor. Oi, gente, sou Peterson, digital influencer, educador e também sou da área de cultura. Na área de cultura tem várias vertentes, né? Sou da área de produção cultural do teatro, escritor, modelo fotográfico. Mas a minha especialidade mesmo na educação é trabalhar com protagonismo juvenil. Então, essa live para mim está sendo muito boa porque eu adoro trabalhar com adolescente. E a coisa que eu mais defendi durante toda a minha vida são os adolescentes. Fui de Grêmio na minha adolescência e continuei a militância pelo protagonismo juvenil enquanto fui diretor de escola. Então, tem muita coisa, eu acho que o papo vai ser legal hoje. Muito bem. Luiz? Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Vieira, eu sou ator, sou jornalista, fomento cultura e arte através da minha página Responder Fazendo aqui no Instagram. A minha militância ela é muito voltada para o LGBT 50+, porque meu TCC foi sobre esse tema e eu estou explorando bastante, assim, mas vai ser muito legal falar sobre adolescência LGBTQIA+, também aqui com vocês. Tudo bem. Cris? Oi, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Eu vou pedir desculpa porque, assim, tava rolando uma festa clandestina aqui do lado, aí acabaram de fechar a Eita. festa, então tá uma barulheira aqui pelo bairro, então de vez em quando vocês vão ouvir polícia, vocês vão ouvir helicóptero passando, tá tenso aqui hoje. Eu sou o Cris, eu sou DJ, e um amigo meu falou que eu também sou digital influencer porque ele consome meu conteúdo e ele falou que ele confia quando eu digo, então para ele eu também sou digital influencer. Uhum. Eu sou DJ, eu fui DJ na verdade, né, por 12 anos, hoje eu trabalho em empresa e eu falo bastante sobre o gordo, né, porque eu sou gordo. Filha. E às vezes a minha cachorra vai participar também, então... Maravilhosa. É bem-vinda Nem também. falo, eu expulsei os meus do quarto. Bem-vinda! Muito bem. Só pra gente se localizar, então, no mapa. Cris e Luiz, eles são de São Paulo. O Peterson, eu tô em dúvida agora. Você é do Rio ou é de São Paulo? Rio de Janeiro, carioca. Rio de Janeiro, né? Ah, beleza, eu tava com essa dúvida. Muito bem, todo mundo localizado, apresentado. Quero contar, já para iniciar a conversa, o que eu fiz durante a semana. Fiz lá uma enquete no Insta para perguntar, né, como que é essa experiência das pessoas com a adolescência delas. Então, eu fiz a pergunta, cadê? Você lembra da sua adolescência por ter sido uma fase feliz ou não tão boa? 42% do pessoal que respondeu uma fase feliz. Já 58% não tão boa. E para vocês, como que foi? Foi uma fase feliz ou não tão boa? Quem começa, que eu falo muito, é melhor ser o último, hein, gente? Posso começar, então, vai. Eu tinha comentado no último vídeo do Fê, porque ele tinha feito sobre infância, né, Fê, LGBTQIA+. Eu tive uma infância, uma adolescência muito heteronormativa, assim, sabe? Eu era o menino que jogava bola, que gostava de participar, que brincava, que nunca teve essa questão, assim, muito presente na minha vida. Eu sou de cidade do interior, sou do interior de Minas Gerais, cidade chamada Carbonita, fica no nordeste do estado de Minas Gerais, e eu vim para São Paulo quando eu tinha 18 para 19 anos, então eu vivi boa parte da minha adolescência nessa cidade. E cidade pequena, como vocês sabem, é muito difícil, né, ser LGBT, então a gente tinha aquela coisa, tipo, 2 ou 3 a gente tem certeza que é, os outros a gente não sabe por onde está andando. E eu fui super assim, eu era do time dos meninos, então, nossa, eu nunca tive problema na escola, tinha chamado de viadinho, nem nada, sabe? Fui ter mais problemas ali pelos meus 17 anos, que as pessoas começaram a me cobrar, né? Tipo, você não pega a menina, será que é viado? Eu não te vejo com ninguém e tal. Eu falo, gente, vai cuidar da sua vida, que caralho. Mas só bem depois, assim, que eu fui entender mesmo a minha sexualidade, quando eu vim para São Paulo.
eu já olhava diferente alguns meninos na sala, né, obviamente. Eu falava, nossa, tal menino é bonito, tal menino é atraente, mas não tinha aquela coisa do tipo, ai, não posso falar, né, eu não posso gostar de menino, eu tenho que falar que eu tô interessado nas meninas. E aí depois, quando a gente se aceita, já era. Não tem como voltar atrás, e aqui em São Paulo eu me senti muito mais livre, sabe? Aqui em São Paulo, poxa, é outro cenário, né? Bem melhor. Falaremos sobre isso aí. Será que São Paulo é melhor ou o preconceito é mais velado, né? Discutiremos isso. Uhum. Deixa eu ver, quem agora quer ir? Cris, Peterson? Pra mim, tanto faz, pode ser eu. Bora lá. Então, com relação à minha adolescência, já foi um pouco diferente do César, tá? A minha adolescência, eu costumo dizer, eu tenho 36 anos, vivi ela em pleno início dos anos 2000, né? E a minha adolescência, eu costumo dizer que não existia gay na minha escola, tá? Porque a gente não tinha muita questão de você ver e se assumir gay. Era muito difícil se assumir gay na escola. Mas eu sofri bullying, sim. Eu fui o viadinho, eu fui a bichinha, eu fui... Então, assim, tudo isso, todos esses adjetivos eu ouvia na escola, entendeu? O gayzinho, a bichinha. E na própria família também eu ouvi muito, porque eu gostava muito de dançar. Então, o dançarino já era associado a ser gay. Então, eu gostava muito de dançar. E rebolava, sim, rebolava muito. Hoje em dia, homem rebolando é normal. Na minha época, homem rebolando era viado e ponto, entendeu? Então, assim, eu vivi minha adolescência praticamente nisso, mas para me esconder dessa situação, eu tive namorada. Eu tive namorada com 14 anos, vivi um relacionamento, tinha relação sexual. Depois eu saí terminando, tive uma outra namorada que chegamos a ficar noivos por um ano, né? E com 20 foi quando eu realmente saí, larguei tudo e resolvi me assumir de vez, né? Mas eu sabia, eu traía minhas namoradas com garotos, entendeu? Eita. Então, traía com garotos, aquela coisa de escondido, da meinha que todo mundo fala até hoje, né? Então, isso tudo aconteceu comigo na minha adolescência. Então, eu tive, sim, eu entro nessa estatística dos garotos que teve uma adolescência difícil, porque eu tinha medo de assumir ser gay. Eu sabia que eu era gay, mas eu achava que era tão errado ser gay que eu não podia assumir de jeito nenhum que era gay. Então, eu tentei de todas as maneiras possíveis fingir que não era gay. Então, foi difícil. E você, Cris? Eu contei, né, pro Lipe na primeira live que a gente fez, que a adolescência ela foi uma fase muito complicada para mim, porque as pessoas me zoavam na escola por ser gay antes de eu saber que eu era gay, porque eles souberam antes de mim. E aí eu comecei a engordar também na adolescência, e aí, tipo, zoavam o meu corpo, zoavam minha sexualidade. Eu também dançava, isso era a zoeira constante. E aí, paralelo a tudo isso, eu sofri um abuso sexual, e aí eu me tranquei num quarto por 7 anos. Então, tipo, a minha adolescência, ela foi trancada num quarto. Era da escola pro quarto, do quarto pra escola. Então, tipo, eu tinha uma amiga, que é a Valéria, que é uma amiga que é até hoje. E aí, não conhecia mais ninguém, não interagia com mais ninguém, porque, tipo, todo mundo me zoava. Por ser gordo, por ser gay, por dançar, por gostar de Sandy Júnior. Pra você ter ideia, na escola me chamavam de Sandy. E, tipo, eu preferia ficar quieto pra não chamar atenção. Quanto menos atenção eu chamasse, melhor. Até porque meu pai é antigo, é nordestino, dono de bar. Então, tipo, os vizinhos comentavam com ele: seu filho é diferente e não sei o quê. E aí eu tinha essa cobrança dentro de casa também. Então eu preferia ficar trancado lá no meu quarto e chamar o menos atenção possível. Então, grande parte da minha adolescência foi eu comigo mesmo. Trancado ali no quarto, tipo, lutando e torcendo para tudo passar, sabe? A maioria dessa parte foi assim, trancado no quarto sozinho. Mas que bom que eu consegui quebrar aquela porta. Verdade. Vou aproveitar que tem um pessoal entrando, pode mandar mensagem, vou tentar localizar a mensagem de todo mundo e ler.
E nessa, achei aqui a do César, que falou assim: acho que é legal pensar também a época em que a adolescência se deu. Será que hoje a adolescência é mais leve que a dos anos 90? O que vocês acham? Então, vou falar como eu fui diretor durante 5 anos na escola, né? E eu consegui fazer uma coisa que eu muito luto, que eu sou militante desde que me assumi, né, com os 20 anos. Então, assim, eu consegui fazer um ambiente que era um ambiente que se fosse agradável a todos, onde todos poderiam ser aceitos. E então, dentro dessa escola, eu tive muitos alunos LGBTQIA+, muitos alunos. Inclusive, isso se espalhou de uma tal maneira pela região que alguns adolescentes que estavam entrando no ensino médio e que sentiam que pertenciam a esse mundo, mas não queriam contar para os pais, escolhiam a escola como uma primeira opção para entrar nessa escola, porque sabia que lá seria bem aceito. Então, durante a escola passou a ser muito concorrida, né? Era muito difícil ter vaga para a escola. E quando você chegava lá, entrava na escola, era um espaço cheio de negros, brancos, gays, lésbicas, todos misturados. E detalhe, era uma sociedade que você olhava assim e falava assim, gente, será que isso existe? Isso pode existir fora desse campo? Mas, ao mesmo tempo, me entristecia, porque muitos deles, por exemplo, nunca tinham contado para a família. Então, eu tinha alunos que chegavam lá às 7 horas da manhã e saíam da escola às 8 da noite. Né? E o que eu falava com os pais, e que muitos pais concordavam com o discurso, era que era muito melhor o filho dele estar dentro da escola do que estar na rua, porque ele poderia estar fazendo alguma outra coisa. Então, eu comecei a criar espaços, eu comecei a criar grupos de dança, grupos de esporte, várias outras atividades para eles poderem ficar dentro da escola seguros, mas para eles poderem ter uma vida social um pouco mais normal. Mas saindo do campo do que eu fiz para uma escola e parando para uma perspectiva do que eu acho que eu vivi e que eu acho que o Cris também viveu, sim, eu acho que hoje a adolescência é um pouco mais facilitada. Não estou dizendo que ela não seja mais que ela seja fácil, mas ela é um pouco mais fácil do que era na nossa época. Hoje a gente vê um número maior de adolescentes se assumindo gays, lésbicas, né, e trans do que eram na nossa época. Hoje você vê muito mais famílias até, ou às vezes simplesmente não aceitando, se fingindo de cegos, ou aceitando mais a questão da homossexualidade, da transexualidade. Então, assim, a adolescência deles hoje está sendo um pouco mais fácil, de certa forma, do que já foi há um pouco atrás. Ainda há preconceito dentro das escolas? Tem muito preconceito ainda dentro das escolas, tá? A gente tem que combater muito o preconceito dentro das escolas. Mas parece que os adolescentes LGBTQI estão um pouco mais empoderados do que era da nossa época, porque a gente morria de medo das pessoas saberem que a gente era gay, entendeu? E hoje você vê o adolescente gay, por mais que chame ele de bichinha, ele tá um pouco mais empoderado do que ele era na nossa época, quando a gente era mais jovem. Pelo menos é o que eu penso. Sim, com certeza. Eu acho que vai muito por esse lado aí. Na minha época, como eu falei, como era de cidade pequena, né, a gente sabia que tinha 2 ou 3 que era gay e era assumido, tinha coragem de assumir, né? E na escola não era muito diferente, essas pessoas eram massacradas, assim. E naquela época, eu tenho muito orgulho, porque eu ficava tipo, gente, por que, cara? Por que vocês estão fazendo isso? Qual o sentido? E eu nem era assumido naquela época, eu fui me assumir com 18, 19 anos, não considero um tempo. Deixa eu ver. Agora voltou. Voltei, né? Eu não considero assim um tempo tardio, porque cada um tem seu tempo, né, para se assumir. Acredito que as crianças de hoje, elas têm mais repertório, né, têm mais informação. Os adolescentes de hoje acabam tendo mais informação, por mais que a gente tenha uma sociedade aí transpassada pelo machismo. Hoje você tem uma Pablo Vittar, você tem uma Gloria Groove, que na nossa época a gente não tinha, né, não tinha essa inspiração. No máximo que a gente tinha.
Então a gente era jogado nesse lugar do caricato, do alívio cômico, e as pessoas tinham muito medo de se assumir gay. Hoje em dia a gente já pode falar de afeto, a gente já pode falar de amor, a gente tem outras referências para ter mais repertório, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou super de Lineker, porque Lineker fala de amor de uma forma belíssima, e é uma puta referência para mim. Naquela época eu não tinha, sabe? Naquela época, na minha época, eu lembro que ser drag era fazer show de calouros no Silvio Santos. Olha, ou associado ao demônio, né? Alguma coisa assim, sempre associada a algo negativo, né? Hoje a gente já ressignificou isso. Eu sinto que a galera... Eu levei um tapa do meu pai por causa disso. Porque eu vi um show de drag e eu falei, eu era criança, eu falei que eu queria fazer aquilo. E eu levei uma surra do meu pai por causa disso. Eita. E você, Cris? Eu sinto que a galera de hoje, essa geração, ela já nasceu mais forte, eu diria. Eles têm um pouco mais de informação, até, tipo... são até muito mais engajados do que a gente foi, eu acredito, em alguns momentos. Porque na minha época, a referência gay era, por exemplo, a Vera Verão. Sabe? Tipo, era a referência gay que a gente tinha, que era o único gay aceito em casa, mas ele era aceito porque ele era uma pessoa engraçada que fazia a gente rir. Comediante, né? E era legal que o alívio cômico. A gente aceita porque é pessoa de fora, mas não na família, sabe? Então, tipo, a minha referência naquela época era a Vera Verão. Hoje em dia, a gente tem Pablo Vittar, Lineker, a gente tem muita gente. Aí, na minha época, todos os gays que existiam na minha adolescência, eles eram caricatos, engraçados, e tipo, meio que reduzia todo mundo aquilo, como se todo gay fosse daquele jeito, sabe? Mas também era engraçado porque era de fora, não na família, sabe? Então, essa galera de hoje, ela já nasceu, eu sinto que eles nasceram na era de internet, né? Eles pesquisam muito mais fácil do que a gente pesquisava antigamente. Eles têm mais informações, eles têm mais referências. Então, eu sinto que para eles até a identificação é mais fácil de olhar e, nossa, essa pessoa é igual a mim, sabe? Eu sou isso, então. Porque, igual eu falei no começo, as pessoas me chamavam de gay sem eu saber o que era gay. Porque, assim, eu via na escola as meninas andando de mão dada, as amiguinhas se cumprimentando com um beijo no rosto. Eu falei, por que eu não posso fazer isso, sabe? Tipo com os meninos. Por que é errado? Eu não tinha nem na minha cabeça ainda que era porque eu era gay, sabe? Tipo, por que ela pode e eu não? Por que ela faz, é legal, todo mundo acha bonito, e se eu for abraçar o meu amigo, beijar meu pai é errado? Sabe? Que meu pai, por exemplo, ele quebrou essa barreira de dar beijo na gente recentemente. Que até uns 5 anos atrás, meu pai era, tipo, 0 contatos físicos, sabe? Então, essa galera, ela tem essa identificação mais próxima hoje em dia. Eu acredito, né? Por isso que eles são mais... Já vão pra luta, seu viadinho, sou mesmo, e daí? A gente já se retraía, a gente tinha medo... Não que eles não tenham medo de apanhar e sofrer violência hoje em dia, mas naquela época era tido como uma coisa horrível de se falar. E meio que você ficava muito tempo, tipo, vou me guardar, porque ninguém pode saber disso, é errado. Porque botaram na nossa cabeça que era errado. Então, eu admiro muito essa galera de hoje em dia que já chega com o pé na porta, assim. Vale lembrar também que na nossa época, desculpa te interromper, tá, Vicky? Imagina. Mas vale lembrar que na nossa época a gente era seguido apenas por 3 letras, GLS, né? Ou você era gay, ou você era lésbico, ou você era simpatizante. Ponto. A diversidade de gênero não era nem pensada em discutir. Então, tinha muita gente mais antiga, principalmente por falar com meus pais, meus avós, que achavam que ser gay não era gostar de outro homem. Ser gay é porque você queria ser uma mulher e não que você era ligada ao feminismo, ao feminino. Ser gay você tinha que ser trejeitos, ser uma menina. Você queria ser menina, você não queria ser um homem. E não tem nada a ver. Hoje a gente discute diversidade de gênero. Naquela época nem se pensava em falar em diversidade de gênero.
Até porque quando ele citou do Silvio Santos, né? Quando aparecia um gay no Silvio Santos, eram as travestis que ele levava num quadro horrível, que as pessoas tinham que adivinhar se era homem ou mulher, sabe? Tipo, Sim. Era horrível. E aí, tipo, eu lembro que quando eu me assumi, a minha mãe ficou 1h30, tipo, quieta, não falou nada. E depois ela veio me perguntar se eu ia me fantasiar de mulher. Sabe? Porque na cabeça dela era aquilo. Aí eu expliquei que não era assim. Sim. Mas isso é incomum, assim, para várias pessoas, né? Aconteceu isso comigo também, da minha família ter essa questão, sabe? Se tá vinculado ao feminino de querer ser mulher ou se é justamente gostar de homem simplesmente. Porque o cara que é masculinizado, quando fala que é gay, as pessoas tendem a associar que é uma fase, né? E daí você, quando é mais afeminado, a pessoa acha que você quer ser a mulher em si. Sim. Agora você pensa eu que dançava El Chan. Imagino. Dançava muito, dançava tudo que era viajando, dançava. Eu fazia lamberóbica, eu amava lamberóbica. Ia pra academia pra fazer lamberóbica. Eu era apaixonado. Mas quando começava a dançar na família, era do preconceito total, porque todo mundo olhava torto e falava assim, esse aí vai ser viadinho. Meu pai se fazia de surdo porque não gostava de ver, mas dançava, adorava dançar. E eu Tem danço. alguns comentários Thalia, aqui. Maria do bairro. Thalia, Olha. amava Thalia. Amava Thalia também. Tem alguns comentários aqui que eu quero fazer que o pessoal já começou a comentar. Mas também vale também lembrar que a questão, quando entra no bullying dos anos 90, hoje em dia é algo que me preocupa muito, é porque nós não tínhamos redes sociais, internet. Então, hoje em dia, o bullying que é local, ele não é mais local, ele é global, porque a pessoa espalha aquelas imagens, aquele bullying pro mundo afora. E hoje em dia eu penso, meu Deus, se eu tivesse enfrentado isso com essa questão do bullying virtual, teria sido muito dos anos 90 de não ter internet, não ter essa questão que acaba acarretando ainda mais o bullying, né? Tornando ainda pior. Sim, ele fica mais intensificado porque é como se fosse um hate, né? A pessoa não consegue se livrar, ela está o tempo todo cercada, ela está o tempo todo recebendo a informação e quando um grupo resolve realmente infernizar a vida dessa pessoa, inferniza de todas as maneiras possíveis até ela ficar bem deprimida. Isso a internet realmente contribuiu. Mas eu não falo nem só dos anos 90, né? Vocês vão lembrar que a primeira década do ano 2000 também não foi tão intensa a internet. A gente estava iniciando algumas questões, né? Então, muitos de nós gays do início da década do 2000, como foi o meu caso, a gente usava era bate-papo UOL, ICQ, eram as coisas que a gente usava, né? No início botava um nome diferente para poder fingir ser outra pessoa, né? Então, assim, não tinha uma rede social bem feita, você tinha os blogs, e aí depois veio os videoblogs. Então, assim, hoje a informação está na segunda década dos anos 2000 é que isso realmente veio a mudar com mais força, né? Ela veio com muita força a partir de 2011 e aí é onde entra a questão que você falou, que realmente a internet, ao mesmo tempo que ela vem ajudar e trazer informação, ela também veio trazer o cyberbullying para dentro de muitos jovens. E eu vejo muitos jovens que já sofreram com isso, né? Então, foi uma luta a gente conquistar e é uma tristeza também quando a gente fala que nós somos de um país que tem muitos direitos LGBTs, inclusive direitos esses que a gente conseguiu através do Supremo, mas somos um dos países da América do Sul que mais tem direitos LGBTs. Se você pegar a história de direitos LGBTs do Brasil, já começa lá atrás no Império, quando deixou de ser crime, mas a gente tem muitos direitos e nenhum deles são exercidos, nenhum deles são cobrados, e é onde a nossa juventude acaba sofrendo com a internet por causa disso. Sim. Gente, tem algumas perguntas aqui, eu só vou pedir para vocês responderem brevemente. O César tá perguntando assim: na adolescência de vocês havia concepção de namoro gay? Na minha era inimaginável, né? De vocês tinha essa referência? Inimaginável, não tinha como. Nem pensar. Nem pensar, né?
Na minha Luiz. época, inimaginável, e se você era gay, você era promíscuo. Tipo, Exato. Exato. A gente nem via isso na rua. Nem via. E os artistas que Hoje em falavam que dia. tinham relações eram poucos. Se a gente for Não, pensar. muitos deles vieram se assumir recentemente, né? Depois de bem mais velhos. Sim, só agora, né? Tipo, que horas são, né, gente? Cazuza e Ney Matogrosso foram muito poucos os que, né, que já militavam há muito tempo. A Severa Montilla também é um ícone que também militou há muito tempo. Mas eram muito, muito raros esses militantes de uma certa época para trás. A gente, assim, na nossa adolescência, mesmo se a gente olhar uma pessoa jovem, igual, não tinha. Realmente. Pra mim era inimaginável também. Aí o César perguntou: vocês tiveram algumas questões na adolescência em que algo os salvou? Tipo, eu era muito depressivo e a Madonna com Express Yourself me ajudou muito. Vocês tiveram algo que salvou vocês? Pra mim foi o teatro. Eu contei. Não, eu tive teatro. Olha. Eu tive teatro, claro, evidente, o teatro me ajudou bastante. Mas o que me ajudou muito, eu tive uma família que aceitava, assim, já desconfiava que eu era gay. E essa era a minha melhor amiga, Camila, que hoje ela se assumiu lésbica, depois de muitos anos ela se assumiu lésbica também. Foi muito engraçado quando a gente conversou, que eu me assumi gay, ela lésbica, mas eu ia pra casa dela para brincar de boneca. Então a gente ficava no quarto, os pais dela sabiam que eu tava brincando de boneca, porque depois que eu cresci eles contaram tudo, né? Sabia que eu tava brincando de boneca com ela, então era o meu refúgio. E fora algumas músicas, por exemplo, que eu ainda sou fã das Spice Girls. Então, assim, era meu refúgio as Spice Girls. Eu colecionei muita coisa e tenho toda a minha coleção guardada com muito carinho das Spice Girls, porque eu amava as Spice Girls. Então, ia pra casa dessa amiga, a gente montava, às vezes, brincava de fazer programas, né? De apresentação, e eu lembro que eu botava uma toalha, eu botava alguma coisa na cabeça pra fingir que eu era a Thalia, eu fingi que eu era alguém das Spice Girls, e ela também, a gente dançava junto. O meu refúgio foi ter essa amiga, entendeu? Se não fosse por ela, eu acho que eu teria sofrido um pouquinho mais e teria ficado um pouco mais deprimido. O meu também, o meu, tipo, foi uma amiga e a literatura. Eu acho que a literatura me ajudou muito, assim, sabe? A partir do momento que eu comecei a perceber que aquele mundinho heteronormativo, que eu não me encaixava ali, eu fui para a literatura e uma amiga me apoiou muito no início, porque a gente conversava bastante sobre essas questões. E é incrível, né, como as mulheres estão sempre do nosso lado, assim, né? Se você pegar aí nas dobras do tempo, o movimento feminista, ele foi muito importante para o movimento LGBT. Quando eu falo movimento LGBT, é importante ressaltar que é uma luta política. A gente está aqui defendendo nossos direitos, defendendo as nossas pautas, as nossas identidades. As pessoas confundem muito, né, o movimento LGBT com alegria, arco-íris, mas não, a gente tem que entender que é um movimento político. A gente está aqui para disputar narrativas, para apresentar contra-narrativas contra esse sistema machista, esse sistema heterossexista, esse sistema que está o tempo inteiro querendo nos inferiorizar, né? Então eu acho que é muito importante a gente falar muito sobre isso, porque as pessoas, no mês do orgulho, não é simplesmente colocar gay na propaganda, mas é no dia a dia colocar pessoas LGBTs em cargo de liderança, sabe? É legal que tem muitos LGBTs em lojas de fast food, mas a gente não quer trabalhar só nesses lugares, sabe? Não ser a nossa única opção de trabalho. A gente quer trabalhar em grandes empresas, grandes corporações e ter cargos de liderança. É sobre isso a nossa luta, sabe? Ser LGBTQIA+, é falar de amor, é falar de direito, é falar de identidade, falar de orgulho, falar de arco-íris, mas a gente também tem que fortalecer as nossas redes de apoio financeiras, as nossas redes de apoio econômicas, porque a gente vive no mundo capitalista, sabe? Então eu acho que a gente tem que falar sobre isso sempre. O papo sempre tem que ser aberto, a necessidade de falar sobre isso. Eu vejo até hoje muita necessidade. É muito legal isso que o César falou, porque como educador, eu recebia muitos gays na minha sala, né? Quando eu era diretor de escola, eu recebia muitos gays na minha sala para conversar. E aí eles falavam sobre isso, sobre a dificuldade do mundo gay, e eu falava para eles uma coisa. Primeira coisa, a arma do gay está na educação. É o primeiro passo de tudo.
vocês precisam estudar, porque foi isso que eu fiz. Eu estudei muito na minha vida e para conseguir crescer e mostrar que eu sou muito mais além do que a minha sexualidade. Eu tenho capacidade. Então, se eu cheguei em cargos de chefia, porque eu fui da Secretaria de Educação, fui diretor de escola, sou ainda gestor de escola particular. Então, assim, se eu cheguei a esse ponto da minha vida de ocupar grandes cargos de chefia, como eu ocupo hoje, não foi mostrando que eu era gay, foi mostrando a capacidade profissional. Mas para isso não é fácil. Eu falava isso para eles, não é fácil. Você precisa estudar, você precisa batalhar e mostrar que você está muito além do que a sua sexualidade demonstra das pessoas. E aí, as pessoas, infelizmente, que é o que a gente... Difícil falar isso, mas a gente tem que falar, as pessoas passam a não nos respeitar, mas engolir-nos porque a gente está numa posição de liderança que ela não tem como questionar, né? E ela passa a engolir a gente e eu sofri preconceito mesmo sendo chefe, tá? Mas mesmo assim, ela passa a engolir a gente e falar menos, porque infelizmente ela não pode falar e não pode dizer nada. Então eu falava muito isso para meus alunos: estudem, porque a arma a educação é a nossa maior arma. Eu estou com várias perguntas e ainda tem o pessoal aqui escrevendo. Cris, o que te salvou? Eu contei isso para você naquela outra live, né? Que tem, além das músicas de Sandy Júnior, que era uma coisa que eu me desligava do mundo quando eu escutava, me permitia sonhar. Quando eu estava trancado lá naquele quarto, lutando e descobrindo quem eu era, eu liguei uma vez um programa de televisão da Kátia Fonseca e tava um cara que hoje é meu amigo, mas na época eu era fã, chamado Rogério, que estava lá ensinando a galera a dançar axé com um grupo chamado Os Filhos do Sol. E aí toda semana ele dava aula de axé lá no programa da Kátia. E aí eu comecei a me apegar naquelas aulas e aprender a dançar. E ele falava que quando você dança, você pode ser o que você quiser, porque quem dança é mais feliz. E isso ficou na minha cabeça. E eu falo, inclusive ontem ele citou essa história numa live que ele fez, que a dança, ela realmente me salvou. Porque eu não via mais esperança, tipo, eu tinha medo de sair de casa porque eu era zoado. E aí, tipo, comecei a dançar e a dança me salvou. Tanto que quando eu quebrei aquela porta do quarto, que eu saí e eu fui pra noite, literalmente, eu fui descoberto por um programa de televisão, fui dançar no programa de televisão e minha vida mudou completamente da água pro vinho. Então, a dança é o meu refúgio. Muito bem. Tem aqui uma pergunta do César, mas antes, brevemente, vocês hoje, na fase adulta, perdoam aquelas pessoas que fizeram bullying com vocês? Sim, tanto que alguns deles até viraram meus amigos pessoais. Sério? Eita! Sério. Eu Você, Luiz? Eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu não carrego mágoas, eu carrego nomes, a louca. Gente, eu preciso dessa evolução de vocês, porque eu não consigo. Não sei se é porque quando eu enfrentei bullying, eu já estava numa fase indo, né, pra fase adulta, e eles já eram grandiosos o suficiente para saberem o que estavam fazendo, eu não consigo perdoar com facilidade. Então, amigo, tenho que evoluir para perdoar. Mas o meu perdoar é aquilo assim, beleza, eu deixo para trás o que você fez, mas eu não quero você convivendo comigo. Sabe? Tipo, é isso que eu falo. Eu perdoo, deixa, fica para trás, mas assim, tipo, quem me garante que você quem me garante que hoje em dia você evoluiu e entendeu e é uma outra pessoa e não é o mesmo cara? Então, tipo, beleza, vamos deixar o passado no passado, mas eu não quero arriscar com você de novo, não. Por isso que eu falo que eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu não tenho essa situação, não. Meu negócio é um pouco mais o contrário. Eu tenho mais dificuldade de perdoar e desculpar são as pessoas da atualidade, que eu penso que num mundo com tanta informação, como o caso que a gente aconteceu aí da Patrícia Bravanel, né? Mas num mundo com tanta informação, você ainda ter determinadas atitudes preconceituosas. E aí, se tem comigo esse tipo de atitude, eu tenho mais dificuldade de desculpar, sim. Quanto à minha adolescência, o que eu fiz depois que eu virei militante com 20 anos e fui aprender com o tempo, é que essas pessoas tinham tanto menos informações do que eu.
Então, assim, como eu falei, era um mundo praticamente onde na escola gay não existia. Era um mundo onde você via, como o Cris falou, do Silvio Santos, ela é ou não é. Era um mundo onde ser gay era vir uma mulher. Então, assim, era um mundo que era realmente, para nós adolescentes, muito sem informação. Você não via isso no jornal, você não via falar sobre isso numa revista. Você não tinha... Revista própria para gay era a G Magazine. Então, assim, era a revista que era para maiores de 18 anos. E ela tinha conteúdo gay, não só de homens pelados. Ela realmente tinha conteúdo e que, muitas das vezes, ela era consumida pelo público feminino, nem era tanto pelo público masculino. Né? Porque o próprio público masculino tinha medo de ir à banca comprar a G Magazine. Então, era muito complicado. Então, assim, eu hoje perdoei os meus amigos, essas pessoas da minha época de adolescência, sim, perdoei. Muitos deles viraram meus amigos mesmo, amigos pessoais, fiéis, e que hoje não aceitam que falem mal de mim como gay, entendeu? Então, assim, foi muito bacana essa evolução. Eu tive outros que eu nunca mais vi, mas eu tive um, por exemplo, que eu caí na porrada com ele dentro da escola, o Vinícius. Caralho. Ele casou com uma amiga minha, uma amiga, na verdade, ela é uma professora da escola onde eu era, o chefe dela, mas eu não sabia que era ele que tinha casado, né? E aí, quando ele foi lá na escola para buscar ela, eu vi o Vinícius. E ele veio me abraçar, cara. Ele veio me abraçar, me cumprimentar. Caraca, Peterson, quanto tempo que a gente não se vê. Porque ele amadureceu, a cabeça dele amadureceu do que era ele quando tinha 14 anos, 15 anos. Então, assim, eu aprendi a não me apegar a isso. Eu me desapeguei desse pessoal. E agora, se essas pessoas hoje resolvem permanecer com o mesmo comportamento que tiveram na época da minha adolescência, aí sim eu tenho mais dificuldade de me desculpar. Porque não tem mais como hoje dizer que não sabe, que não conhece, que não consegue tolerar. Aí, pra mim, é diferente. Aí é foda. Certo. Deixa eu só liberar aqui umas perguntas que o pessoal fez. O César tá perguntando pro Luiz, quando você comentou lá que você veio do interior e tudo mais, ele pergunta assim, pergunta aí pro Luiz, de vir pra cá, onde a pressão era menor, quais os sonhos São Paulo possibilitou? Cara, eu sou ator, assim, eu acho que o teatro, ele te ajuda bastante nessa questão da libertinagem, né? Essa questão de quebrar paradigmas, de você ser mais livre, tudo flui aqui em São Paulo. Fora isso, também tem outras coisas mais interessantes, né? Aplicativos de pegação. Então, aqui tem muitos aplicativos, então a gente pode brincar bastante aí. E aqui tem aquela coisa, uma galera muito diversa, né? Tipo, você entra no metrô, você vê aquela galera diversa, você fala, poxa, eu faço parte desse ecossistema, eu quero fazer parte desse nicho, sabe? Essas pessoas refletem o que eu penso, essas pessoas estão em sintonia comigo. Então, vir para São Paulo foi fantástico para mim. Eu amo São Paulo de paixão, assim, uma cidade muito acolhedora para a população LGBT e é um público muito diverso também. Certo, aí a Camila perguntou, algum de vocês chegou a se descobrir, se aceitar mais tarde? O que vocês pensam sobre isso? Não, eu já sabia... Cara, eu acho que... pode falar, Luiz, fala aí. Acho que não tem um tempo certo, assim, sabe? Cada um tem o seu tempo, não se pressione. Isso que eu ia falar. Não tem essa, tipo, poxa, nossa, eu tenho que sair do armário, porque agora o mundo tá mais diverso. Não, vai no seu tempo, cada um sabe a coragem que tem para se assumir, porque é uma coragem imensa, né? Ainda hoje, quando eu falei que horas são, é porque no mundo de hoje, com tanta informação, existe tanto preconceito, né? E a gente fica tipo, cara, por quê? E eu falo também dos meus amigos, que eu ia comentar, eu não guardo mágoas, assim, mas quando eu vejo que a pessoa não mudou, para mim, tchau. Recentemente, um amigo meu de infância, né, mandou uma mensagem no meu Instagram, falou assim, nossa, você é gay? Poxa, eu não sabia, mas você não era não, né? E aí ele me excluiu de todas as redes sociais dele, do nada. Eu falei, poxa, com esse tipo de pessoa eu não preciso ter empatia, né? Eu acho esse movimento muito interessante de ter um diálogo, porque para a gente também é uma desconstrução, uma nova construção, porque a gente também não está preparado para entender a nossa sexualidade. Eu falo isso, por exemplo, pautas raciais. Eu estudo muito sobre pautas raciais para entender o movimento negro.
porque eu tenho empatia também por esse movimento. Por que as pessoas não têm empatia pela nossa comunidade? E eu faço um alerta para homens heterossexuais que estejam nos assistindo, porque eles têm tanta empatia pelo movimento feminista e não ligam para nossas pautas. Porque no Dia das Mulheres, eles correm atrás de dados, fazem textão, e quando é no mês do orgulho, eles nem ligam, não buscam dados. Recentemente eu vi um amigo meu compartilhando um caso de um homem gay que foi estuprado com dados sobre mulheres que são estupradas. Eu falo, gente, qual a dificuldade de também falar sobre a nossa comunidade? Sabe? Qual a dificuldade de pesquisar sobre a nossa comunidade? A gente vive no país que mais mata LGBTs no mundo inteiro. A cada 24 horas, uma pessoa da comunidade LGBT, que ia mais, é assassinada. A expectativa de vida de uma pessoa transexual é de apenas 35 anos. Por que as pessoas não vão atrás desses dados? Por que as pessoas não sentem empatia pela nossa comunidade? Você não vai se tornar menos homem se você fizer isso. Muito pelo contrário, a gente está precisando de mais aliado, porque a gente sabe que o machismo é uma construção, principalmente nos homens heterossexuais, que querem o tempo inteiro performar essa masculinidade, sabe? Luiz, eu falei na última live minha, até é bom trazer esse dado aí pro pessoal que tá vendo, vocês que são de São Paulo. Eu acho que o Lipe estava na live quando eu falei. Rio de Janeiro ganhou isso, né? A gente conquistou essa vitória recentemente com uma lei que obrigou o governo do Rio de Janeiro a ter que fazer anualmente dados estatísticos sobre tanto racial quanto sexualidade e quanto à intolerância religiosa. Então, isso é importante. Por que é uma vitória ter dados estatísticos? Porque através desses dados estatísticos é que você cria políticas públicas para combater preconceitos, combater intolerância. Isso ganhou no Rio. Eu gostaria muito que essa ideia pudesse chegar num congresso nacional e isso fosse repartido para todo o Brasil. Porque o censo do Brasil não vem com esses dados sobre a sexualidade, sobre diversidade de gênero. Não é abordado no censo do Brasil isso. E a diversidade de gênero vai começar a ser abordada por todo o estado do Rio de Janeiro. Isso para a gente é ganho porque a partir de 2022, por exemplo, a gente já vai começar a criar políticas, o governo vai ser obrigado a criar políticas no Rio para combate de intolerância. Mas que seja um exemplo aí para todos os estados, entendeu? Ou para o Congresso Nacional, porque o que a gente precisa é disso, a gente precisa desses dados estatísticos para criar, de fato, uma política pública que venha combater a intolerância. Se não há dados, que política fazer? E a gente não tem muitas. Cris, só para responder a Camila, o que você acha sobre a idade? Tá ouvindo a gente? Eu acho que tem. Vou esperar ele voltar. Oi? Tá, foi. Oi, vocês estão me ouvindo? Pode falar, pode falar. Não, não tem Sim. tempo. Assim. Não tem tempo. As pessoas. Tem muita gente que acha que tem, tipo, uma chavinha que a gente vira e fala agora é. Tipo, não tem tempo. Tem gente que se entende desde cedo, tem gente que tipo, meu companheiro, por exemplo, ele foi casado com mulher, e aí só depois, com 30 e poucos anos, foi que ele se sentiu confortável para assumir para todo mundo quem ele era. Mas ele sempre soube. A gente sempre sabe quem a gente é. Só que a gente sempre sabe quem a gente é desde sempre. Só que eu sinto que essa coisa de se assumir é muito mais uma expectativa da galera que quer que a gente fale do que da gente mesmo. Porque eu mesmo ficava assim, por que eu tenho que me assumir? Meu irmão não chegou em casa contando, mãe, sou hétero, sabe? Eu ficava, por que eu tenho que... O que me chocou lá na adolescência que eu contei era que a galera me chamava de gay sem eu entender ainda o que eu era. Depois que, tipo, entender que eu digo assim, eu gosto de menino, vou me relacionar com menino pra sempre, eu sou gay, tipo... Cara, eu só me julgavam gay porque eu era fã de Sandy Júnior porque eu dançava, sabe? Tipo, a galera já botou isso no pacote. Depois que eu me entendi, aí eu fiquei pensando, mas eu tenho que contar? Por que eu tenho que contar? Não basta eu saber quem eu sou? Eu, a pessoa que se relaciona comigo? Então eu sinto que essa questão de contar é uma expectativa muito das pessoas, mais dos outros do que da gente. Por isso que fica essa sensação de que, fulano se descobriu tarde. Não, ele sempre soube quem ele era, ele só resolveu te contar depois, sabe?
Então, não tem tempo certo de falar. Tipo, é quando você se sentir bem eu falo, só importa você que se relaciona com você. Você não precisa só contar para suprir uma expectativa que o outro criou sobre você. Porque é o que eu sinto, a galera cria a expectativa de que você conte, sabe? E não necessariamente você precisa suprir essa expectativa do povo. Eu me enrolei um pouco, mas vocês entenderam. Sim. Não, sim, compreendemos. É que E tem nessa umas fase motos- também, nós Tem temos... umas motos passando Pode aqui, falar, eu tô pode falar. ficando louco. É que tem umas motos passando aqui, eu tô ficando louco com barulho. Mas deu pra entender, deu pra entender. Nessa fase da adolescência, é quando a gente tem o primeiro contato ali com a sexualidade, com o sexo, o primeiro beijo e tudo mais. Vocês, quando tiveram as primeiras relações, vocês se sentiam confortáveis com o corpo de vocês? Era o momento certo? Ou, de alguma forma, vocês se sentiram pressionados em ter essa primeira relação? Bom, eu nunca tive problema com o meu corpo, né? Eu sempre aceitei meu corpo da forma como eu era muito magro quando eu era mais jovem, né? Eu encorpei mais depois que eu fiz depois dos 30, mas eu era uma pessoa muito magra, mas eu nunca me importei com relação ao corpo. Então eu não me importava com relação à aparência, nunca me vi feio, me vi bonito. Às vezes as pessoas diziam que era bonito, às vezes as pessoas diziam que eu era feia. Então, assim, eu nunca... É algo que eu realmente nunca me importei, foi com relação ao meu corpo. Eu gosto de me olhar e me ver. Então, assim, eu uso maquiagem mesmo, porque eu gosto de usar maquiagem, é uma coisa minha, que depois dos 30 anos eu comecei a usar. Então, é algo que eu não me importo de usar, eu saio na rua com maquiagem. Mas é aquela coisa de eu quero olhar no espelho, até para vir para uma live eu tenho que olhar no espelho e olhar assim, nossa, tô legal, dá para me apresentar para qualquer pessoa. Eu só tenho essa questão, eu sou vaidoso, aí é uma questão de vaidade. Eu sou uma pessoa vaidosa, realmente eu sou, mas eu nunca tive problema com o meu corpo, então hoje eu sou gordinho. E eu não ligo de ser gordinho. As pessoas às vezes falam assim, Pet, essa barriga cresceu um pouquinho. Lá no trabalho eu falo assim, cresceu? Nem, sabe, que eu nem reparei que tinha crescido um pouco. Então, assim, eu não ligo mesmo. É uma coisa que eu não tenho em mim disso. Agora, com relação à sexualidade, a minha foi muito cedo, foi muito precoce. Então, eu perdi a virgindade muito, muito, muito cedo. Eu era uma criança quando eu perdi a virgindade, por causa que eu perdi com um parente, praticamente. Então, assim, eu tinha 9 anos quando eu perdi a virgindade. Nossa. Né? Nossa. Perdi a virgindade com 9 anos e, logicamente, eu não tinha a mínima noção do que eu estava fazendo naquele momento, né? Eu fui descobrir bem depois o que é que eu estava fazendo. Mas o problema, assim, então, assim, foi, de fato, um abuso no que eu passei, Sim. Entendeu? Foi de fato um abuso que eu passei, mas depois depois acho que isso continuou durante muitos anos na minha vida, só que eu já gostando da pessoa, entendeu? Não sei qual é o comportamento psicológico que se define nesse momento, entendeu? Mas eu já passava a gostar da pessoa, então foi um bom longo da minha vida até eu perceber que aquilo não me fazia bem, e falava assim, virei pra pessoa e falei assim, não quero, né? Quando eu tive coragem de fazer louco, isso, né? Quando eu tive coragem de fazer isso, eu acho que eu já tinha por volta de uns 17, 18 anos, quando eu tive coragem de virar e falar que eu não queria mais aquilo, né? Então, com relação a sexo, eu aprendi a fazer sexo muito cedo. Então, quando eu virei adolescente, eu já tinha uma vida sexual ativa até com outras pessoas depois, né? Como eu falei, eu namorava com uma menina e fazia sexo com ela. Então eu tinha uma vida sexual ativa, mas porque eu perdi muito cedo. E a prática era constante. Muito louco isso. E parece que, pelo que você está contando, assim, você acabou se apaixonando pelo seu opressor, né? Exato. Que estranho. É uma questão muito estranha, por isso que eu falei, é uma questão psicológica que precisava ser definida, mas que eu depois vi, né, que eu tava,
o que estava acontecendo. Então, assim, mas vi muito tarde o que estava acontecendo. Mas era questão mesmo de paixonite mesmo, porque eu chegava a procurar pela pessoa, entendeu? Eu sabia os momentos que ela ia estar sozinha em casa para eu poder ir lá e estar com essa pessoa. Eu cheguei com 11, 12 anos, eu chegava a fazer isso. Porque Meu Deus. eu me senti, acabava me sentindo meio que bem com a pessoa. Era muito estranho isso, era muito estranho na cabeça de uma criança, porque eu era uma criança, entendeu? E ter esse tipo de comportamento. Mas quando eu entrei na adolescência com 14 anos e tal, aí foi quando eu comecei a ter uma vida sexual ativa com outras pessoas, né, além dele. Então foi aí que eu realmente fui conhecendo até chegar aos 17, 18 e perceber que aquilo ali, tudo que eu vivi não era bom para mim. Para mim foi tranquilo, assim, em relação à sexualidade, a sexo. Eu acho que o que mais me deixou incomodado foi o próprio meio LGBT, sabe? Essa questão, tipo, você é ativo, você é passivo. Eu falo, gente, que chato, vamos nos conhecer, vamos descobrir juntos as coisas. E essa coisa de você ter que ser algo ou não ser, tipo, caralho, velho, para. Se ele tivesse inclusive a gente falou. Eu, eu ia comentar isso, porque na live que o Peterson fez a gente falou justamente sobre isso, que preferência sexual não é limitação sexual, o pessoal confunde muito. Mas isso também rende bastante papo e eu tenho mais uma pergunta pra gente finalizar a live. Mas Cris, e você? Como que foi esse contato? Para mim, o primeiro foi um abuso, então eu não sabia o que estava acontecendo. Depois eu passei todo esse período de adolescência trancado no quarto, eu só voltei a me relacionar com alguém aos 20 anos de idade, e aí eu já era gordo, eu cheguei a pesar, eu contei para vocês na outra live, eu cheguei a pesar 180 quilos, e aí não tem um santo dia da minha vida que eu não escute uma piada, algum comentário. Inclusive, o colega citou aí que ele veio para São Paulo e tem as questões dos aplicativos, que para ele foi bacana. Que bom que para você foi bacana, porque para mim não é, morando aqui até hoje. Todo dia vem alguém no aplicativo fazer uma piada sobre o meu corpo. Eu tenho um perfil de casal lá. Vira e mexe e as pessoas mandam assim pra gente. Legal, mas tem como o gordo só olhar? O gordo precisa vir mesmo? Então eu costumo até brincar, entre aspas, que pra mim foi mais difícil me aceitar gordo do que gay. Porque as pessoas me fizeram me sentir muito culpado durante muito tempo por ser gordo. Uma vez um cara ficou comigo, a gente se encontrou numa festa, a gente estava ficando, aqueles 3 meses ficando, aí tipo, já apaixonadinho, achando que ia rolar alguma coisa, ele parou de responder mensagem, marcava comigo, não aparecia, simplesmente sumiu. Um belo dia encontrei ele na festa beijando o ex dele. E aí ele me mandou uma mensagem, ele, bom, agora você já viu, você já sabe. Aí eu falei, legal, você só poderia ter me falado, né? Todo mundo é adulto aqui, você poderia ter falado que não estava mais afim. Ele, quer que eu jogue a real? Aí eu, sim, por favor. A resposta dele foi, cara, eu precisava transar e você é gordo, né? Tipo, você tava lá no dia. Senhor. E, tipo, você não ia escolher muito porque, tipo, ninguém quis te pegar a festa inteira. Eu tava precisando, então a gente uniu o útil ao agradável. Então, o mais difícil para mim sempre foi essa questão do corpo. Por isso que quando eu faço postagens, eu sempre, tipo, vocês vão ver meu feed, tem um monte de fotos sem camisa, eu dançando sem camisa, eu falando do meu corpo, porque, tipo, é o mais complicado para quebrar na comunidade, para mim, a questão do corpo. Aqui no Rio tem... termina, Cris, desculpa. Não, porque todo dia vem alguma piada do tipo, sabe? Esses dias um cara pegou uma foto minha, um cara que não me segue, nunca vi na vida. Ele pegou uma foto minha aqui do Instagram, foi numa página de humor e compartilhou a minha foto fazendo piada com o meu peso. E aí veio senhoras da família tradicional fazer piada sobre o meu peso. Pelo tamanho do tanque, imagina a torneira, sabe? Então, tipo, a questão do corpo é muito complicada pra mim. É que hoje em dia... Humor que não humor, né?
humor pra quem, né? Tipo, se só você tá rindo, não tem graça, entende? E aí, tipo, Exatamente. eu me aceito, eu me acho lindo, eu me acho gostoso pra caramba, só que, tipo, eu tenho que provar isso para as pessoas o tempo inteiro, porque, tipo, as pessoas sempre insistem em fazer piadas, em falar coisas que, tipo, em dar opiniões que não foram. Elas dão opiniões que simplesmente ninguém pediu, sabe? E é todo Exato. dia, todo santo dia. Vocês três são de São Meu Deus. Paulo. Eu vou muito a São Isso. Paulo, né? Eu falei até com o Lipe isso, que eu ia muito a São Paulo antes da pandemia, depois da pandemia que eu não fui mais. E quando eu vou a São Paulo, eu percebo uma diferença também em algumas questões em perfis sobre questão LGBT. Eu já percebi muito isso na diferença, e principalmente nos aplicativos onde as pessoas procuram muito mais mostrar o corpo do que o rosto. Isso eu já percebi muito em São Paulo. Tem mais disso do que no Rio. No Rio, a gente tem pessoas que vetam seus rostos, sim, mas a gente tem aqui mais pessoas que muito mais mostram o rosto do que o corpo. E as tribos aqui, elas são muito fortes aqui no Rio. Então, assim, a tribo Beer, né, que é os ursos, ela é forte aqui no Rio, entendeu? Então, tanto que a gente tem bares, a gente tem festas, e as próprias saunas gays do Rio, elas têm dias específicos para os ursos, entendeu? Então, é um momento que você vai... Eu já fui na sauna em dia de urso, eu já fui nas festas de urso, já fui nos bares de urso, e assim... eu falei que a melhor festa que eu já fui na minha vida aqui no Rio foi uma festa de urso. Porque as pessoas, você vai na festa de urso aqui no Rio, as pessoas estão pouco se lixando por seu corpo. E o detalhe, eu fui todo arrumadinho, como vocês estão vendo aqui, eu me senti deslocado. Porque as pessoas tinham ido simplesmente para se divertir. Então tinha gente de blusa polo, tinha gente com blusa comum, tinha gente de chinelo, tinha gente de tudo quanto é jeito. Tinha gente que era obesidade praticamente mórbida, muito, mas que dançava pra caramba, e não tava ligando para e ninguém ligando. E detalhe, todo mundo o pessoal se pegava, se beijava, não importa o corpo que você tinha, se você tinha gente magra, bombada lá, porque gostava. O ambiente é um ambiente tão agradável, porque as pessoas parecem que ali, como sabem que é uma festa beer, elas não se julgam pela aparência. E foi eu fui numa festa beer daqui do Rio. Elas pararam, né, por causa da pandemia, mas já fui numa festa beer aqui do Rio já 4 vezes, e agora na Zona Sul voltou a funcionar um bar beer, né, recentemente, e ele já está até divulgando que ele voltou a funcionar, mas as saunas daqui do Rio já estão, né, já continuam com os dias, geralmente é a quinta ou é a sexta-feira, dependendo da sauna, tem o dia próprio para o beer. E quando você vai no dia do beer, você pensa assim, só vai ter gente gordinha. Não tem gente de tudo quanto é tipo. A diferença é que as pessoas... A fauna e a flora. Não se julgam. E eu já percebi que quando eu fui em São Paulo, eu não consegui encontrar muito isso. Eu acho que a última vez que eu fui em São Paulo, que eu vi na Augusta, não sei se existe ainda por causa da pandemia, né? Mas a última vez que eu vi na Augusta, tinha aberto um bar beer. Uma coisa assim, mas não sei se foi ou não foi pra frente. Mas eu nunca consegui ver esse negócio em São Paulo. Gente, a pergunta que não quer calar, porque estou perdido aqui. Instagram, já conseguimos fazer live mais de 1 hora ou não? Porque eu tô com medo de finalizar aqui do nada. Eu já fiz por 2 horas a minha. Se você clicar onde tá escrito ao vivo, aparece a contagem para você. E aí, se Jura? Deixa eu clicar. Aí quando for dar, tipo, tiver dando 1 hora, ele vai aparecer a regressiva para você avisando que vai acabar. Se não aparecer, é porque você pode continuar. Tá. Olha, aqui tá que vai dar 1 hora e não apareceu, então eu vou confiar que vai continuar. Será que cairemos? Se cair, a gente volta. Eu já fiz live de 2 horas e não deu problema, não. Que alguns perfis é liberados, outros não. Já foi 1 hora, liberou. gente, não acredito. Liberou, já deu 1 hora, graças a Deus. É porque eu tava Meu correndo Deus. toda a live pra dar tempo com esse medo. Mas, agora... Pode falar. Deixa eu só falar que pode ser que eu vá quebrar o castelinho de ilusão do amigo abaixo.
Em São Paulo, porque em São Paulo a gente tem a maior festa bear da América Latina. A primeira festa bear, inclusive, foi criada aqui em São Paulo e ela existe até hoje. Ela chama Ursound. Ela funciona vai fazer 22 anos. Ela funciona em São Paulo. E eu também conheço a comunidade bear do Rio. E você teve essa sensação porque você só foi 4 vezes. Se você frequentar mais vezes, com o tempo, você vai notar as panelinhas que existem nessa comunidade e você vai perceber como a própria comunidade exclui as pessoas. Para você ter ideia, até 2 anos atrás, eu era considerado bear, eu era considerado urso. Porque o conceito de urso veio lá dos Estados Unidos. O cara gordo, barbudo, peludo, forte. Criaram uma nova festa aqui em São Paulo chamada Bigger, que o conceito de urso deles é homens brancos, padrão, de barba e peludo. Tanto é que há 2 anos eu uso lá no aplicativo o nome Casal Urso. Ué, mas você não é urso, você é gordo. Não, então, mas aqui no Rio, por exemplo, eu faço parte da comunidade beer. Eu faço parte, eu tenho inclusive parte de comunidade beers que a gente que promove festa, os encontros. Amigo, beer. Promover festa, ele vai fingir que ele é uma simpatia, ele vai fingir que ele é inclusivo, porque ele quer o público, ele quer o dinheiro. Se você frequentar a comunidade a fundo, se você frequentar essas festas mais vezes, você vai notar as panelinhas, você vai notar os comentários. Existe, porque eu já fui no Rio. Eu conheço muita gente da comunidade daí que fala a mesma coisa que eu tô te falando. Eu até fiz uma live com um amigo meu esses dias, que o que mais me incomoda na comunidade a comunidade LGBTQIA+, é que ela mesma é desunida. Porque, tipo, a gente tem as nossas... E a gente não apoia as outras causas. Alguns de nós apoiam as outras causas, mas não é a grande maioria. E nem são todos os representantes. Então, tipo, a comunidade bear, ela não é esse mundo... A comunidade bear não é o show da Xuxa, como todo mundo pinta, que é a alegria. Não, eu não sei qual foi as experiências que você teve. Eu tô falando que eu vivo ativamente, realmente eu convivo com pessoas da comunidade beer daqui do Rio. Eu estou no WhatsApp que tem quase 200 pessoas beer no Rio, compartilham fotos quase que todo dia. E o que eles fazem para a comunidade além de festa? Não é só comunidades e festas, eles promovem debate também, eles têm, além da questão das saunas e festas e tal, isso é promovido, é conversado, tem muitos deles que fazem encontros, inclusive, simplesmente para amigos, vamos nos encontrar, gente, vai ser churrasco. Amigos, mas é encontro para vocês, de um grupo fechado, entendeu? Não é para mas a comunidade ela é aberta, ela tem página, ela tem tudo. Então, assim, inclusive o próprio WhatsApp, o link dele é aberto para qualquer pessoa poder entrar, qualquer um pode entrar. O WhatsApp não é fechado. Eu consigo mandar para você me pedir no direct o site e a comunidade no Facebook que está com o link do WhatsApp aberto. Então, assim, pouco, eu acho que... É pouco e não é inclusivo. Porque o debate se limita a vocês ali. Ninguém está sendo convidado o tempo todo para esse debate. E eles não estão fazendo nada além de festa, que beneficiam eles que são donos das festas. Então, tipo, desculpa, isso não é inclusão. Para mim. Bom, visões e visões, né? Também normal, acho. A gente tem esse debate exatamente para isso e por isso que agrega tanto, porque um tem uma visão, outro tem outra, um tem uma opinião e outro tem outra. Mas só para não perder o que o pessoal tá falando aqui, a Feira do Bem falou assim: por que gordofobia não é crime? Eu também me pergunto por que não é. Meu filho tem 13 anos, pergunta. olha aí, Cris, olha a situação. Amigo, meu filho tem 13 anos e sofre muito com isso. quando rolou o negócio da foto que eu contei pra vocês, que eu recebi mais de 3 mil comentários gordofóbicos na foto, eu não consegui fazer nada, nem BO. E aí eu me senti um lixo, sabe? Tipo, inevitavelmente você se sente um lixo. Porque não é considerado. Tipo, foi muito complicado. Muito complicado. Deveria ser, sim. E, Cris, nem sei se você sabe, não tem nenhum projeto para dar andamento sobre isso, você sabe dizer? Eu realmente não sei te dizer. Não.
Não, até porque, até tipo o que eu tava falando pro colega aí, da questão da militância, que muita gente está militando em benefício próprio, tipo dono da festa. Na comunidade, os gordos também, eles são desunidos na questão da militância sobre a gordofobia. Tem uma galera que milita só para ganhar recebido no Instagram, por exemplo. E, tipo, é muito desunido, sim, é muito complicado. E aí é isso que eu falo, não é inclusivo. A partir do momento que você tá fazendo uma coisa que só gera benefício para você. Ou que você só quer as pessoas ali do seu lado para fazer um volume. Isso, para mim, não é inclusão. Tipo, deveria ter uma discussão mais séria com relação à gordofobia, isso, por exemplo. Porque, tipo, eu entro todo dia numa loja e eu escuto das vendedoras que não tem roupa pra mim. E aí a galera vai e cria uma marca de roupa inclusiva que a camiseta custa R$250. Tipo, que inclusão é essa? Que, na verdade, né, a gente não pode esquecer também, né, Lipe, que o problema da gordofobia é que, na verdade, assim, a gente, constitucionalmente, qualquer forma de preconceito é crime. Então, a gente precisa lembrar disso, que o artigo que prevê o preconceito, ele vem, qualquer forma de preconceito é crime. O que nós não temos é uma especificidade sobre que gordofobia seria como que era o que a gente cobrava na luta, que veio o STF que teve que fazer o entendimento, né? A gente cobrava isso na luta da LGBTQIA+, que a questão da diversidade de gênero se tornasse crime, mas, na verdade, ela já era prevista como crime na legislação por causa do artigo da Constituição que fala sobre preconceito, só que as pessoas têm dificuldade, parece que têm dificuldade de entendimento do que é preconceito dentro do meio legislativo. Então, assim, parece que a gente tem que escrever nas entrelinhas, para cada preconceito, o que é preconceito. Então, parece que a gente tem que pegar aquele artigo tão importante da Constituição que fala sobre preconceito, sabe? E parece que a gente tem que abrir vários pontinhos aí para assim, ó, preconceito é crime, preconceito contra a intolerância religiosa, preconceito contra a diversidade de gênero, preconceito contra a gordofobia, preconceito, sabe? Parece que é necessário fazer isso, né, na nossa sociedade, quando na verdade não precisava, se você parasse para pensar, porque a própria Constituição ela já abrange tudo isso. Só que as pessoas têm dificuldade de entender e a própria legislativa tem dificuldade de entender. Quando o Cris falou aí que ele foi fazer um BO e não aceitaram, é verdade, não é mentira o que ele está falando, porque parece que você vai na delegacia, o próprio delegado esquece que preconceito é crime. Então, se ele sofreu preconceito por conta do corpo dele, é preconceito. Foi um crime que aconteceu. Não aceitaram e ainda me fizeram me sentir culpado. Porque assim, você vai fazer o BO online, não tem a opção de gordofobia lá. Aí se você preenche, tipo, outros e explica o que aconteceu, vem a opção. Mas esse preconceito que você sofreu te ameaça, tipo, direto ou indiretamente? Você sofreu algum tipo de ameaça física por isso? Não, então você não pode reportar. E aí eu ouvi. O máximo que você vai conseguir fazer é reclamar pelo cara ter usado a tua foto sem a sua autorização. E mesmo assim, não vai dar muita coisa, porque você postou a foto publicamente no Instagram. Ou seja, tipo, eu não poderia reclamar do que eu realmente estava passando e precisava. E eles ainda me deram, tipo, um jeitinho de abrir um BO e uma reclamação que me faria ser culpado. Então, tipo... Ou seja, você é domínio público, é isso? Eu fiquei meio... o que a gente da vida. Entendeu? Tudo errado. Mas é muito difícil essa questão, porque acontecia muito com nós gays, né? Hoje a delegacia, quando você vai, ela tem um pouco mais de tato com a gente, porque o STF reconheceu que os gays, né, a LGBTfobia é crime, tem condenação, tem tempo de... Opa, calma aí, vamos parar. Se o cara tá falando que ele tá sofrendo preconceito aí contra a LGBTQIA+, então a gente tem que dar uma olhada nisso aí, porque senão dá bosta pra gente. É isso que eu senti depois que o STF reconheceu. Foi essa sensação que eu tive.
Porque se você, antes de ter esse reconhecimento, você ia chegar lá falando que você deu porrada de um cara na rua, eles simplesmente cagavam pra você, entendeu? Sim. Se você falava que era gay, eles não queriam saber Sim. que você era gay. Então, é mais ou menos o que acontece com a gordofobia. E isso que eu falo muito dentro do meu campo de militância. Eu falo demais sobre isso, que eu falo assim, preconceito sempre vai ser crime, qualquer um dele que seja. Isso não precisa ser especificado. Já está na Constituição. Uma vez que está na Constituição, é qualquer preconceito. Mas parece que os nossos próprios entes públicos não sabem disso. Eles ou fingem não saber sobre isso. Deixa eu só A maioria das vezes que... estão despreparados. Sim, exatamente. O César, ele tá falando assim, se apropriaram do termo urso mesmo e há muita exclusão. E ele também comentou, existem bolhas dentro da comunidade. Aí o Xando entrou aqui e falou exatamente, Cris, não há unidade nessa inclusão. E o Guilherme mandou um salve, Luiz. Só para fazer todos os comentários aqui. Salve, Gui. O Xando é meu companheiro de lives na madrugada. Um beijo, Xando. Ah, é verdade. Gente, quem tiver aqui na live, olha, Peterson faz live e Cris, ele faz de madrugada. É o meu companheiro também de madrugada. Eu acesso porque bate aquela insônia. E o Luiz tem que começar a fazer, né, Luiz? Tem que começar a fazer mais. Eu não sou muito de fazer live. De ontem para hoje, a gente ficou fazendo live até 5h30 da manhã. A gente começou, tipo, meia-noite, 5h30 da manhã, a gente tava firme e forte. E aí a gente falou tudo. A gente começou falando de apresentadoras dos anos 80. E aí quando a gente vê, a gente já estava falando sobre gordo, sobre relacionamento aberto. Entram vários temas, é muito legal. E o meu marido tá aqui falando que eu acordo ele de madrugada. Eu acordo sim, ele dorme cedo, ele quer. Mas é umas diferenças de cada canal também, né, Lipe? Porque, por exemplo, o meu canal é muito mais, como você sabe, eu sou muito mais informativo. Então, as minhas lives, quando você vai no IGTV, é só live informativa. Então, eu passo a semana estudando para poder fazer a live, fazer tópicos da live. A minha live de amanhã já mandei para o meu entrevistado, toda a pauta para ele, aí ele já mandou para mim de volta a pauta. Então, assim, é tudo muito esquematizado para trazer informação. E como eu sou educador e chefe, no caso, né, eu não disponho de tanto tempo, e eu gosto da madrugada como o Cris, eu prefiro a madrugada. Se eu pudesse, eu ficava a noite toda falando. Teve uma live que eu abri de madrugada, foi ontem, para falar da minha experiência como, né, fazendo a minha sessão de fotos lá na agência. E aí eu abri, mas eu falei assim, gente, eu tô cansado, não vou conseguir ficar muito tempo não, eu vou ter que sair e tchau, porque eu não consegui, eu tava com... Gente, mas quando eu falo que esse menino faz live de madrugada, vocês pensam, 2, 3 da manhã. Menino, um dia eu acessei 5 da manhã. 5 da manhã este menino estava ao vivo fazendo live. Eu falei, pronto. Meu Deus! Já botei o Cris, já botei pra seguir o Cris, já botei pra seguir os dois. Aí eu vou ver se eu... Deixa eu seguir também. Já botei pra seguir os dois. Eu quero entrar numa live dessa do Cris de madrugada. É que o Xando... É que o Xando, assim como eu, ele coleciona discos, disco, LP, CD, e a gente sempre fala sobre música dos anos 80, 90. E a gente começou esses dias a falar sobre as apresentadoras de TV, né? Xuxa, Angélica, Mara. E aí a gente começou numa conversa assim, vamos abrir uma live e falar da Mara? Aí a gente começou a falar, quando a gente viu, era 5 da manhã, a gente estava falando sobre, sei lá, o alinhamento dos planetas. E aí tem uma galera que tipo, começou a seguir a gente, que tipo, quando a gente dá tipo meia-noite, 1h30 da manhã, a gente não abriu live ainda. Não tem live hoje? E a gente, amigo, mas a gente não tem nem assunto hoje. Não, abre uma live, vai falando aí. E aí é isso, assim, tipo, a gente também tem as nossas lives preparadinhas, né? O Xando entrevista vários artistas no canal dele. Eu também faço lives aqui sobre música e conteúdo anos 80 e 90. Mas tem essas lives que a gente começou a fazer de zoeira por conta da pandemia também, porque a gente tá com saudade de conversar e ver as pessoas, né? E de ontem a gente parou hoje 5h30 da manhã.
Não, maravilhoso. O César falou aqui, inclusive. Eu também sou da madrugada, eu li Pissado, é verdade. Meu sonho é fazer uma live de madrugada, ainda vou realizar. Eu quero ter um dia um público igual ao do Cris, porque assim, eu acho que o meu canal já pegou um nicho que é a galera do LGBTQI e dos transtornos comportamentais, né? Porque eu faço as duas coisas na live por eu ter transtorno comportamental. Aí ontem eu abri a live para falar que eu tava feliz da foto, como é que foi a agência e tal, e o pessoal falando para mim: mas e aí, como foi essa semana? Qual foi da depressão? E você também, quando era mais novo, como é que era? Já puxando assunto sobre transtorno comportamental. Aí eu falei assim, gente, eu não quero falar de transtorno comportamental agora, eu quero compartilhar um momento bom da minha vida. E o pessoal já puxando assunto. E eu recebo muito no WhatsApp e no direct isso. Quando é que vai ser a próxima live? É o que acontece. Transtorno comportamental? Porque assim, a gente começou É o que acontece com muito... A gente estava começando as lives falando de música e ela estava caindo por um papo muito cabeça. Aí ontem a gente começou a live, hoje a gente não quer papo cabeça. Hoje a gente quer falar besteira. Porque, tipo, tem é o que acontece também, né? Vamos alienar um pouquinho, que é bom. Aí ontem a gente só falou besteira até 5h30 da manhã. Sim, é o que acontece muito com influenciadores, né, LGBTs. As pessoas acham que a gente só fala sobre LGBTs. Não, a gente quer falar sobre outras coisas, a gente quer falar sobre outros temas. A gente não é só um menino gay, a gente é mais do que isso. Exatamente. A Camila, ela tá comentando aqui. Pode falar. Eu, quando quero falar besteira na internet, eu acabo tendo que entrar na live dos outros, porque tem o Thiago Casado, que fez o filme Primos. Então, nós somos amigos, aí ele faz live toda madrugada, toda noite. Eu falo que eu só vou dormir depois que eu falo com ele. Aí, quando eu entro na live, ele já fala assim, já vem a putaria, Peterson entrou. Porque aí eu posso simplesmente começar a falar, porque ali eu falo tudo, porque se eu abrir o meu videozinho de live, o pessoal já começa a perguntar sobre transtorno, sobre a informação, como é que é na educação, como é que é não sei o que. Eu falo assim, gente, é muito ruim ser influenciador desse nicho de aspectos de informação, né? Porque vai meio que puxando você para isso e olhando você só para isso. E aí eu me solto na live dos outros. Eu entro na live dos outros, é onde eu começo a falar um monte de besteira. Talvez se eu entrasse na live do Cris ontem, eu ia me soltar totalmente. Né? Não, qualquer um se solta, não tem como não se soltar, porque ele faz um resgate de programas maravilhosos de artistas que você já se solta. É maravilhoso. Quero acompanhar mais os dois. E eu queria ter participado da sua live lá de infância, que eu tava, ai meu Deus, eu sei tudo. Não fala aí. Mas não, a gente vai voltar sobre a infância, porque realmente até eu fiquei com saudade de resgatar umas coisas. A Camila, ela tá falando assim, pode deixar, não, vou convidar todo mundo, o Luiz, você, todo mundo. A Camila, ela tá falando assim, de madrugada não consegue acompanhar as lives do Cris, mas que sempre que tem sobre Sandy Júnior, ela acompanha. E é muito legal, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas assim, toda vez que eu vou fazer live, eu me questiono o porquê que eu vou fazer live. Porque assim, parece uma besteira pra muita gente, é só ligar e a gente falar, mas o quanto a gente dá cara a tapa pra quem quer criticar por criticar e falar que o que você tá expondo é besteira. Mas se atingir uma pessoa, se tá sendo a fuga de uma pessoa, talvez essa live, diante de tanta coisa ruim acontecendo, é o que valeu, e eu faço justamente pra isso. E vocês? Eu aprendi com um cara que me ensinou a tocar, né, o DJ Vander. Ele falava assim pra mim, ele fala até hoje. Sempre que você tiver dúvida se você deve ou não tocar uma música, toca. Se uma pessoa na pista reagiu, a noite valeu a pena pra ela. Então, tipo assim, faz de coração, sem esperar nada em troca, que o retorno vem. E é o que o meu amigo falou, porque quando ele viu o flyer da live aqui, ele falou, tinha que ter colocado influencer em você também, porque eu escuto muito a tua opinião. E a gente é influencer, querendo ou não. Quando a gente abre uma live para falar besteira que seja, a gente está influenciando uma pessoa. A pessoa tá ali, se disponibilizou, o tempo dela também para ouvir o que você tem a dizer. É porque ela se interessa. Então, tipo, é só fazer de coração e tomar um pouco de cuidado com as palavras, com o que a gente fala também, porque senão, pessoal, eu fiz porque você falou também, né? É complicado. Eita, responsabilidades. Sim. Eu acho, pensando um pouquinho, eu acho que é isso que eu passo também com relação ao meu canal e por que eu tenho que fazer mais informativo. Socialmente, para você parar para pensar, vamos tirar toda a parte de influencer ou a parte cultural, eu sou educador,
um educador que tem carreira na educação, né? E eu sou gestor de um espaço escolar e eu tenho vários alunos e ex-alunos que me seguem e responsáveis que me seguem, né? E que entram na minha live. Então, assim, às vezes eu me vejo meio pressionado que eu tenho que pensar 2, 3 vezes no que eu vou falar na live, porque, infelizmente, também tem isso. A gente sai um pouco do público LGBT, na educação também nós somos julgados. Se você vê um professor, o aluno quando vê um professor num bar bebendo, ou encontra ele à noite, ele fala assim, mas professor, você faz isso? Sabe, como se o professor não vivesse, não saísse, não fosse pra rua, não se divertisse. Tudo isso nós professores também passamos. É como se nós fôssemos uma bolha, saímos da nossa casa e vamos para a escola da aula voltamos para casa. E eu, como gestor, então, assim, eu tenho que pensar muito nas coisas que eu falo, porque realmente eu penso na questão da influência, como o Cris está falando. Eu sou um influenciador não só digital, eu automaticamente também sou um influenciador de vidas no dia a dia, porque eu estou dentro de uma escola. Então, a minha opinião pode sim influenciar na opinião de outro, tanto de um colega, como de um responsável, como de um aluno. Então, falei isso na minha última live, né, Lipe? Eu falei assim, a gente precisa ter que tomar cuidado sobre isso. O que é estatisticamente provado do que é minha opinião. Então, eu tenho procurado sempre deixar muito claro isso. Ó, é minha opinião isso aqui é provado. Porque eu, como coeducador, se eu não fizer isso, eu levo pedra. Bem legal. Eu não faço muita live, assim, mas sempre que me convidam eu gosto de participar, porque eu acho importante, né, a gente fomentar debates sobre temas como LGBTfobia, racismo, entre outros temas, porque, querendo ou não, a gente está construindo aí a fisionomia de uma nova geração, né? Então, as nossas opiniões influenciam muito as pessoas, então a gente tem que saber o que falar, sobre o que falar, e qual o melhor momento para isso. Hoje mesmo apareceu na nossa live uma pessoa falando, perguntando quando ela deveria sair do armário, se assumir. Olha só, o nosso papo já valeu a pena, sabe? A gente conseguiu exercitar esse pensamento nessa pessoa. Então, eu não faço muitas lives, mas eu também sou muito crítico, então não é toda live que eu quero fazer. Por exemplo, essa do Fê, foi um prazer participar, porque é um tema extremamente importante. Eu sei que o Fê também é muito crítico, então estou aqui. Muito obrigado. O César, ele comentou assim, a mesma coisa comigo, Peterson, que sou psicólogo, ator e dramaturgo. Aliás, o César vai aparecer aqui nas lives. Eu só não coloco o César em toda live, porque senão eu acho que ele vai desistir de mim. Então eu deixo ele aparecer de vez em quando. E, aliás, vocês todos, eu nem vou fazer mais convite. Querendo aparecer nas lives, eu só falar, Felipe, quero aparecer. Daí a gente se junta aqui, porque eu já vou me despedir de vocês daqui a pouquinho, mas antes eu quero fechar com uma questão. Cris fez isso da outra vez, eu acho que ele participou comigo. Eu quero que vocês olhem aqui para essa lente que vocês estão vendo aí na frente de vocês e falem de algum recado para o adolescente que vocês foram um dia. Eita. Ai. Falar de mim para mim mesmo. O que eu podia falar para o Peterson adolescente é que o mundo ia ser difícil mesmo, mas que ele poderia ter sido mais corajoso e sem medo de mostrar o que ele era de verdade, né? E que ele podia conquistar, ele ia conquistar do mesmo jeito todas as coisas que ele conquistou hoje, porque tudo que ele conquistou batalhando, ele conquistou correndo atrás sozinho, sem ajuda de ninguém. Então, se ele conquistou tudo sozinho, ele conquistaria sem o medo que ele morreu de que as pessoas descobrissem que ele é gay. Então, acho que era isso que eu tinha para falar para ele. E eu queria depois, antes de despedir, eu queria só fazer uma homenagenzinha, tá? Sobre a adolescência. Quer fazer agora? Pode fazer. Posso? Então tá. Eu queria aproveitar e mostrar na live isso aqui. Essa bandeira aqui, essa blusa, significa muito, muito para mim. Essa pintura ela foi feita no muro da minha escola, no pátio da escola,
onde eu fui diretor, pelos alunos, tá? Mostrando que a escola era uma escola que interagia com todos. Então, você tem o rosa da mulher, o orgulho LGBT, e bem no centro são índios, negros e pobres, tá? O que aconteceu? Por que a gente se orgulha tanto e a gente veste essa camisa, tem essa camisa até hoje, eu guardo muito, com muito carinho, e os alunos que estão me assistindo sabem disso. Infelizmente, alguns professores, mas de uma linha mais dura, usou-se de uma lei que veio antes da Constituição de 88, de que você não podia mudar nada dos símbolos patrióticos. Ou seja, você não podia fazer mudanças na bandeira do Brasil. E eu, como um cargo de diretor de escola pública, eu sou obrigado a seguir leis. E essa lei nunca caiu nem com a própria Constituição de 88. Ela só foi podendo ser entendida pelo jurídico de formas diferentes, como expressão de arte, né, em alguns aspectos, mas eu fui pressionado a mexer com essa bandeira. E aí essa bandeira ela teve que, infelizmente, ser mudada. E aqui é onde está o símbolo branco e a coisa, a gente teve que botar... A gente não tirou a bandeira, mas teve que colocar um sol aqui para que não parecesse mais que fosse a bandeira brasileira dentro da escola. E os alunos, graças a Deus, eles fizeram uma coisa que foi muito linda. Eles começaram a fazer um ato de repúdio. Alunos, tanto héteros, quanto gays, quanto negros, fizeram um ato de repúdio. Eles espalharam cartazes por toda a escola, dizendo para esses professores o quanto que eles, quanto professores, estavam deseducando a sociedade. E os alunos falaram isso. Então, eu quero deixar para esses alunos aqui que é por eles que eu ainda continuo lutando na educação. São por essas pessoas que fizeram isso aqui, que eram adolescentes, que eu continuo lutando pela educação. É isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado por compartilhar isso. Agora, Cris, vem falar aqui com o seu adolescente. Vem falar, chegou sua hora. Fácil não vai ser, mas você vai conquistar tudo que você quiser sendo quem você é. Nunca deixe de ser quem você é para suprir as expectativas das pessoas. Pode sair mais cedo desse quarto, porque a dança vai te levar para lugares incríveis. Não faz letras, vai direto no rádio e TV, menino. Não faz letras, desiste. Você vai chegar no estágio, Maravilhoso. Não vai querer mais dar aula, vai fazer o que você quer. Seja quem você é sempre, nunca se esqueça quem você é, da onde você veio, que você vai conquistar coisas incríveis dançando. E dance sempre. Maravilhoso. Luiz, tá hora. Bom, vou ser bem sucinto, assim, bem rápido. Eu quero falar pro Luiz adolescente que se tivesse sido diferente, não teria valido a pena. Muito bem. Gente, uma hora tem que chegar, né? O final. Então chegou o final da nossa live. Quero agradecer a todo mundo que passou aqui pelo chat, falou com a gente, ou que simplesmente assistiu. A live vai ficar disponível aqui no GTV. Mas eu quero agradecer a um por um aí de vocês, porque de alguma forma eu me sinto ligado a cada um de vocês. O Peterson e o Cris eu conheci aqui pela internet mesmo, mas eu quero conhecer presencialmente. Mas eu me identifico muito com cada um de vocês, pelo modo que vocês são. Me identifico com o Peterson pela questão de abranger cada vez mais o público, de passar informação. Pelo Cris, que ele leva essa questão de alegria. Ele quer ser bagaceiro, ele mas quando ele tem que colocar ali a opinião dele, ele coloca. O Luiz, pela questão tão carinhosa, desde o começo que ele teve comigo, porque eu tava numa coletiva lá de imprensa e eu... Pessoalmente eu sou tímido, gente, não parece, mas eu sou. E daí o Luiz veio todo carinhoso falar comigo e aí... surgiu, então, essa amizade. Então, olha, muito obrigado, viu, Luiz? Só agregou muito esse teu gesto. Muito obrigado mesmo. E valeu, gente, por terem topado participar. São sempre aí bem-vindos. Faz outra sempre. Obrigado. Que é o quê?
Faz outra da infância que eu quero falar da Debbie. Eu Ai, Ah, é verdade! Eu contei pra pra vocês morrer que a que eu não Debbie consegui era mãe entrar. do passada. Eu fiquei chocado mesmo. Mas vou fazer ainda falando da infância de novo. Por Gente, favor. vou finalizar aqui. Obrigado mesmo, viu? Beijo. Obrigado.